E o confronto entre Israel e Irã entrou hoje no terceiro dia. O Estado judeu já conseguiu eliminar os dois principais líderes militares iranianos. Israel concentra seus ataques em instalações militares e nucleares do Irã, e o Irã ataca regiões de alta densidade populacional em Israel. Explosões foram registradas hoje em Tel Aviv e Jerusalém. E, Ana, a gente sabe muito bem, Constantino já deixou claro, os Estados Unidos estão do lado certo nesse confronto, e infelizmente o Brasil do PT, a gente sabe, Ana, que está do lado errado. É isso, Lacombe. Infelizmente, aquela foto já é famosa, né, do Geraldo Alckmin no parlamento iraniano. Alguns ali já, né, já foram para baixo, não vou dizer para cima, mas para baixo. E aquela foto é vergonhosa. Aquela foto já rodou também aqui o Congresso americano, que eu sei. E, Lacombe, importante salientar uma coisa: isso que aconteceu, esse ataque de Israel, ele começou porque cessou os 60 dias, acabou o período para que o Irã analisasse o acordo, o período de 60 dias, e os iranianos deram de ombro. Agora, eu quero fazer coro com o Consta no seguinte ponto: nós poderíamos fazer um programa inteiro aqui, talvez até seria uma ideia para a gente fazer, Lacombe, uma live lá para os nossos assinantes sobre Irã, sobre Israel e tudo isso, trazer especialistas e tal. Agora, o resumo disso tudo, para mim, é: Israel está defendendo o direito de existir. Porque desde a criação do Estado de Israel, depois da Segunda Guerra, depois, tudo isso, todo o histórico que nós temos ali na ONU, o outro lado nunca quis conversa. Eles gritam até hoje: do rio ao mar, a Palestina será livre, que é, peguem o mapa, é simplesmente aniquilar, acabar com Israel do mapa. Então, Israel está simplesmente, está aí a foto famosa, e essa foto o senhor Geraldo correu o Congresso americano também, porque ali dentro eles sabiam que o canto ali dentro era a morte à América. Irã hoje é o inimigo número 1 dos Estados Unidos por ser o maior financiador do terrorismo no mundo. Financia os Houthis, Hezbollah, Hamas. O Brasil recebe cartinha de agradecimento do Hamas, mas até hoje, e eu falo isso há 2 anos, e até hoje eu repito, aqueles navios iranianos que atracaram no porto do Rio de Janeiro não foram esquecidos do governo americano. Eles antes perguntavam: o que chegou no Brasil ou o que saiu do Brasil? Hoje a pergunta é uma só: o que saiu do Brasil naqueles navios? Eu sei que muita gente, né? Há algumas tentativas aí de respostas, mas uma delas seria exatamente o urânio enriquecido para alimentar o programa nuclear do Irã. Então, Lacombe, para a gente encerrar esse assunto da minha parte, eu queria trazer 2 vídeos antigos do senador Ted Cruz, que é o que está fincado com o pé nesse assunto em relação a esse relacionamento Brasil e Irã. Ele, numa sessão no Senado, entrevistando o Brian Nichols, que era, ainda no governo Biden, o secretário para assuntos do hemisfério ocidental. Vejam esse primeiro vídeo, o que o Ted Cruz, senador importantíssimo americano, disse. Mr. Nichols, I'm deeply concerned that the Western Hemisphere is being overwhelmed by anti-Americanism, and that countries across the region are aligning themselves with our adversaries and our enemies. I'm deeply concerned that former U.S. allies are being replaced by leaders who are actively hostile to us and our interests, and that the Biden administration has chosen to embrace many of those leaders. President Biden warmly hosted Lula da Silva at the White House and called him a close friend. Lula is an anti-American Chavista who embraces the Chinese Communist Party, Vladimir Putin, and the Iranian regime. Lacombe, tem um outro vídeo também dessa mesma sessão no Senado,
E o senador Ted Cruz fala do presidente Bolsonaro e menciona, claro, os navios sancionados pelo governo dos Estados Unidos. Well, Brazil. Bolsonaro, a pro-American leader, was replaced to the Biden administration's cheering with an anti-American radical Lula. And there is corruption likewise in the Lula government. In February, Lula allowed 2 of Iran's most advanced warships to dock in the port of Rio de Janeiro. The United States opposed that act, at least formally. In fact, the United States sanctioned those ships with what are supposed to be powerful designations, and yet it happened. I believe the Lula government's corruption played a significant role in their decision to ignore the Biden administration and allow the docking. Finalizo, Lacombe, com uma pergunta: por que o Irã não está permitindo determinadas fiscalizações nesse programa nuclear? O Lula permitiu que os navios atracassem no porto do Rio de Janeiro, vários países negaram, né, proibiram os navios de atracarem, não queriam receber esses navios por conta das sanções que poderiam ser impostas pelos Estados Unidos, e houve uma festinha, a gente sempre fala aqui, houve uma festa, né, nesses navios, militares iranianos, talvez militares brasileiros, integrantes do PT, isso com certeza, estavam nesta festinha. E o Rodrigo Constantino gravou também um comentário sobre o confronto entre Israel e Irã. Vamos ao assunto principal do fim de semana, a guerra entre Israel e Irã. Um ataque preventivo de Israel, porque tinha informações seguras de que o Irã estava avançando rápido para ter sua bomba nuclear. Inclusive, Bibi Netanyahu diz que algum país ocidental ajudou dando urânio, fornecendo urânio para o regime dos ayatolás xiitas. Vamos lembrar que 2 navios iranianos aportaram no começo do governo Lula, no Brasil até hoje, algo sem explicação. É apenas alimento para pensamento. Agora, vamos lá. Está cheio de pacifista por aí, né? Cheio de isolacionista mesmo dos Estados Unidos. Israel não está apenas se defendendo de uma ameaça existencial, está lutando pelo mundo livre ocidental. O Irã é uma das maiores ameaças que existe ali na região, sem dúvida. É o maior financiador de terrorismo, dos Houthis no Iêmen, do Hamas na faixa de Gaza e do Hezbollah no Líbano. Ele mesmo representa uma ameaça. Se tiver uma bomba atômica, todo mundo sabe que não hesitaria em usá-la contra israelenses. A diferença é essa: Israel tem bomba atômica, apesar de não confessar, e não usa. Faz ataques cirúrgicos para matar os cientistas nucleares, que são terroristas, e os líderes da corte revolucionária iraniana, que desde o governo Jimmy Carter, por inoperância dos democratas, mantém o poder. No governo Obama, malas de dinheiro foram enviadas para o regime, na expectativa de que isso fosse acalmá-los, e no governo Biden nem se fala, acordos de pai para filho. Aqui estamos nessa situação por culpa, portanto, dos democratas. E Israel está se defendendo, repito, e defendendo o Ocidente. Mas muita gente fica com medo de uma escala global da Terceira Guerra Mundial. O Putin já estaria se afastando dos iranianos, não quer se meter nisso, não interessa para ninguém um Irã nuclear. E vamos lá, né? Se fosse possível derrubar o regime coreano do Norte antes da bomba nuclear, não seria algo desejável? Se fosse possível derrotar Hitler antes dele avançar tanto como avançou, não seria desejável? Churchill dizia que sim, mas não faltavam pacifistas como o Chamberlain defendendo o Acordo de Munique, porque dizia que o povo alemão nunca ia começar uma guerra na escala que Hitler começou. Então, gente, é preciso parar de ser inocente aqui, parar de ser ingênuo. Israel está em seu direito, está fazendo ataques cirúrgicos, está enfraquecendo um regime que não é tão forte como parece, em que pese está causando estrago em prédios e em algumas vidas que não estão em abrigos, infelizmente, em Israel, em Haifa, em Tel Aviv mesmo, mas é uma guerra necessária para a sobrevivência de Israel, tanto é que não é uma coisa controversa em relação à oposição e o governo de extrema-direita do Bibi Netanyahu, que está no 5º mandato, né? Porque é muito extremista. Israel tem senso de sobrevivência nessas horas e se une em prol da sua própria sobrevivência. Quem não tem clareza moral para entender isso é normalmente a turma do próprio Ocidente, que vive no conforto, à distância
dessas ameaças terroristas e fica fazendo passeatinha de no kings ridícula, como a que vimos esse final de semana nos Estados Unidos, como se o Trump fosse realmente uma ameaça a virar um rei autoritário nos Estados Unidos hoje. É tudo muito patético, falta clareza moral e coragem nessa discussão sobre Israel e Irã.